Bom, então vamos tratar da questão palestina. Dentro desse assunto, desse tema, nós temos aí vários tópicos. Tudo começa, com a criação do Estado de Israel, o primeiro tópico sobre esse problema. Então a questão palestina nós vimos nas aulas anteriores de Ásia Ocidental que a região da Palestina, que tem como principal cidade Jerusalém, ela já foi dominada por diversos impérios do passado e no começo do século XX passa por um controle, no caso da cidade de Jerusalém, Palestina, para um controle britânico. E no século XIX, século anterior, estava sob o controle do Império Turco-Otomano. E nesse momento surge entre os judeus que vivem na Europa uma ideia que é chamada de sionismo ou movimento sionista. Esse movimento sionista ele foi idealizado por um rabino. O rabino é um sacerdote da religião judaica, chamado Theodor Herzl, que vivia na Basileia, na Suíça, que dizia o seguinte, que a solução para o problema dos judeus seria retornar, o povo retornar para a terra prometida, a Canaã. Onde é isso? É essa faixa de terra aqui, que nesse momento histórico está sendo chamado de Palestina. Bom, qual que é o problema dos judeus? Os judeus eles saíram dali no ano 70 depois de Cristo e se espalharam pelo mundo, mas sempre foram perseguidos. Lembrar que durante a Idade Média eles eram perseguidos pela Inquisição. E no século XX você tem o chamado Holocausto dos judeus, mas ainda estamos antes desse fato. Então, já no século XIX havia essa ideia. Vamos convencer os nossos todos os que estão dentro da religião judaica a retornar para a terra prometida, a Canaã. Então quem propõe isso foi Theodor Herzl, um rabino no século XIX que vivia na Suíça. Dessa forma, quem tem o controle dessa região após a Primeira Guerra Mundial é o Reino Unido. Os turcos não viam com bons olhos esse movimento de retorno, mas a Inglaterra acaba concedendo para os judeus o direito de migrar para a Palestina legalmente. Então a região passa a ser dominada pela Inglaterra, ou seja, o fim do domínio do Império Turco-Otomano na região. A região torna-se um protetorado britânico, juntamente com o Iraque e a Jordânia. Então a Palestina é o que vai nos interessar aqui. E o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, um cara chamado Arthur Balfour, ele criou uma lei, uma declaração, de que todos os judeus teriam direito, legalmente, passariam a ter direito de cidadãos na Palestina, uma vez que a Palestina está sob controle do Reino Unido. Então o que ele fez? Ele legalizou o sionismo. A lei Balfour é a concessão de cidadania palestina aos judeus sionistas, legalizando esse movimento migratório. Isso logicamente que vai estimular muito a migração dos judeus para lá, óbvio. E após a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Guerra Mundial. Aí vem o Holocausto, a perseguição aos judeus pelo nazifascismo. Cerca de 6 milhões deles foram exterminados nos campos de concentração nazista. Então isso intensificou o sionismo, lógico, porque muitos judeus que conseguiam escapar do nazifascismo iam morar aonde? Onde eles tinham direito de cidadania. Portanto, é nesse momento que a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, vai tentar dar uma solução definitiva para o problema, que é a chamada Resolução 181, o documento número 181 da ONU, que havia sido criado em 1945, a ONU. 2 anos depois, a ONU quer resolver o problema dos judeus, que foram, segundo a visão da ONU, as maiores vítimas do nazifascismo. Ótimo. Então, a ONU determina o fim de todos os protetorados na região da Ásia Ocidental, sejam eles ingleses ou franceses, e ela faz uma proposta, que é dividir a Palestina entre o povo que habitava a Palestina, ou seja, os palestinos, podemos chamá-los assim, quem nasce na Palestina é palestino, e os judeus sionistas. A proposta da ONU era criar um Estado que fosse árabe e um Estado judeu. Então essa parte amarela seria o Estado judeu e essa parte verde seria o Estado árabe. E a cidade de Jerusalém, por ser sagrada tanto para judeus quanto para cristãos e para
muçulmanos também, seria uma cidade internacional, uma zona internacional. Não seria capital de nenhum dos dois estados, apesar de ficar dentro da área que seria o Estado árabe. Mas Jerusalém poderia ser frequentada por qualquer pessoa de qualquer religião. Bom, o fato é que os palestinos não se agradaram dessa resolução. E não apenas eles, os seus vizinhos, também da mesma religião muçulmana, e muitos deles sendo árabes também, como os palestinos. Então, palestino é uma referência de nacionalidade, alguém que nasceu na Palestina. O que é ser árabe? É pertencer a uma etnia, a um grupo étnico que fala o mesmo idioma, que é o idioma árabe. O que é ser muçulmano? É ter a fé na religião islâmica, seguir os ensinamentos do profeta Maomé, que estão escritos no livro sagrado do Alcorão. Então, os palestinos, na maioria deles, eles são árabes, falam árabe e também são muçulmanos. De repente tem lá palestino que é cristão, isso pode acontecer, sim, mas a grande maioria do povo palestino é composto por uma etnia, que é a etnia árabe, e da religião muçulmana. Sendo assim, essa proposta, tá certo, vai estimular muitos judeus que conseguiram, que saíram dos campos de concentração, a migrar para onde? Para a Palestina, para ter cidadania, uma vez que a ONU está dando total apoio a esse processo. Com isso, surgiu a primeira guerra entre o povo árabe e os judeus na Palestina. Entre o ano de 1948 e 49, essa guerra foi travada entre os sionistas e uma coalizão de países árabes em torno da Palestina. Quem são eles? Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Egito. Iraque e Arábia Saudita não fazem fronteira com a Palestina, mas o Egito faz, a Jordânia também. O Egito seria uma fronteira que é uma fronteira, digamos, oeste, sudoeste. O Líbano é a fronteira norte, Síria é a fronteira noroeste, a Jordânia é a fronteira leste aqui, certo? Não, Síria é nordeste. Bom, então Líbano, Síria, Iraque, Egito, Arábia Saudita, Jordânia. Bom, na época o país chamava-se Transjordânia, porque essa região verde aqui era conhecida como a Cisjordânia, ou seja, antes do Rio Jordão e depois do Rio Jordão. Tem um dado momento que a Cisjordânia fica sob o controle da Transjordânia, então o país passa a chamar-se Jordânia. Mas naquela época era chamado, você vai encontrar nos livros o termo Transjordânia. O fato é que os judeus venceram essa guerra. E como consequência, os palestinos acabaram sendo tornado um povo apátrida. Por quê? Eles passam a viver em acampamentos dentro do território que um dia era deles. Como eles não aceitaram a proposta da ONU e os judeus sionistas venceram o confronto, os palestinos acabam vivendo como um povo apátrida dentro do seu território. Não existe mais um país chamado Palestina. Agora existe o Estado Judaico de Israel. Então foi criado o Estado Judaico de Israel, essa parte amarela, tá certo? A Palestina, ocupada pelos judeus sionistas, essa parte cor-de-rosa aqui, que é o que a ONU tinha chamado de Palestina, Estado Árabe, ocupada pelos judeus. Mas tem uma parte da Palestina ocupada pela Jordânia, essa parte verde, que é chamada de Cisjordânia. E essa parte azul clara aqui, de controle do Egito, ou seja, a Palestina passou a ser ocupada por Israel e pelos outros países que fazem fronteira com ela, mas países árabes e muçulmanos. Porque o povo da Palestina agora não tem mais um país para chamar de seu, tornando-se um povo apátrida. Na época era em torno de 3,8 milhões de pessoas. Hoje é uma população até bem maior que isso. Pois bem, então os palestinos estão agora esperando uma solução da ONU, porque a ONU propôs uma solução que não deu certo. Isso leva a uma guerra e eles começam a esperar agora uma solução da ONU. E Jerusalém continua sendo uma cidade que é uma zona internacional. Bom, então esse foi o primeiro movimento aí entre 1948 e 1949 em que criou-se um Estado Judaico de Israel. Mas, tá certo? A cidade de Jerusalém passou a ser dividida entre Israel e a Jordânia. O setor leste de Jerusalém, essa parte verdinha, de domínio jordaniano. Essa parte amarela, de domínio israelense.
rompendo com a decisão da ONU que Jerusalém deveria ser uma cidade, uma zona internacional. Ok? Então, sobre esse primeiro tópico, né, que é criação do Estado de Israel, seria isso. Mas nós vamos ter mais fatos importantes pela frente nas próximas aulas, ok? Então, por enquanto é isso aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.